abençoe os adolescentes, crianças, os professores. Ainda de pé, apenas rapidamente, em deferência à palavra de Deus. Obrigada. Eu gostaria de ler apenas 3 versículos em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Mateus 16, 19 ao versículo 21. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, se tiver alguma diferença. O sentido é o mesmo. Diz assim, Jesus está ensinando a multidão e aos seus discípulos. E a partir do versículo 19 do capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O Senhor possa nos abençoar, os irmãos e irmãs podem ficar assentados. Deixa eu me organizar aqui no tempo. Queridos, nesse texto, as partes anteriores, nesse discurso, Jesus vai falar de 2 grandes assuntos. O primeiro que ele já tratou é sobre o problema, o perigo, o risco da hipocrisia religiosa. E a partir daqui ele vai começar a falar, que é sobre o que eu quero compartilhar com os irmãos, o problema do materialismo, o problema do amor às coisas deste mundo. E esses 3 versículos, Jesus vai falar muitas outras coisas sobre esse assunto, mas ele começa aqui com esses 3 versículos que são objeto da nossa reflexão aqui. E Jesus vai fazer, nesses 3 versos, uma afirmação e 2 ordens. A afirmação que Jesus faz é: onde estiver o seu tesouro, onde estiver o meu tesouro, aí estará também o meu coração. E as 2 ordens, irmão Antônio, muito obrigada. As 2 ordens são: não ajunteis tesouro na terra, primeira ordem. E a segunda ordem: ajunteis tesouros nos céus. E a gente vai, então, pensar um pouquinho sobre essas 3 coisas. A primeira coisa, a afirmação que Jesus faz, significa o seguinte: aquilo que é coração aqui no sentido não só de sentimento, mas da vida inteira de uma pessoa, aquilo que a gente pensa mais e se dedica, a nossa mente, nossas atividades, o nosso tempo, a nossa energia, isso é o que a gente considera o nosso tesouro. Isso é o que a gente considera aquilo que é mais importante para a nossa vida. E é nisso que está o nosso coração. Agora, deixa eu contar uma história para os irmãos. Uma história aqui da nossa região de Boston, um adolescente estudando aqui na escola, vamos supor, na escola de Everett, e aí ele queria muito fazer parte do time de futebol e ficava insistindo com o treinador que ele queria, aquilo era a coisa que ele mais queria na vida, era fazer parte do time. E aí o treinador falou, ok, então vamos fazer o seguinte, olha só, o nosso treino é de 7 às 8 da manhã, antes da aula. O ônibus vai passar na sua casa às 6h40 da manhã. Você tem que estar lá no ponto 6h40. Se você não estiver no ponto, o ônibus não vai nem parar, tá? E aí você vem, você participa. Muito bem, segunda, então, você começa? Começa, tranquilo, beleza. Segunda-feira, o despertador tocou 6h30 da manhã. Já não ia dar tempo, né? Porque era 6h40, mas, enfim. E ele desligou o despertador e continuou dormindo. Perdeu o ônibus. E aí chegou na hora normal da aula, 8h20, por aí, e aí no intervalo encontrou o treinador. O treinador falou, rapaz, você falou que queria tanto fazer parte do time. Não, olha, que ontem eu fui dormir tarde, me enrolei, mas amanhã sem falta. O amanhã sem falta, de novo, né? Perdeu a hora. Na quarta-feira, ele falou, não, eu vou botar o relógio para 6h20 longe de mim. Em 10 minutos eu me arrumo, estou lá no ponto. Claro que não deu tempo dele se arrumar em 10 minutos. E assim foi a semana inteira, né? E chegou na outra semana, o treinador falou, olha, minha amiga, você
na verdade, você é só papo furado, né? Você, na verdade, não quer participar, você não quer. O que essa história nos ensina sobre esse ponto que Jesus está falando? O nosso tesouro não é só aquilo que a gente fala, que é o nosso tesouro. O nosso tesouro é realmente aquilo que a gente faz. É aquilo no que a nossa vida, aquilo que as nossas atenções, a nossa energia, as nossas preocupações estão dedicadas. E não aquilo que a gente diz que é o mais importante para a gente. Então, essa afirmação de Jesus é um tipo de diagnóstico para a gente, né? Assim, não é para acusar ninguém e nem é para a gente se acusar também, é para a gente se examinar. E se a gente não tiver totalmente ok, a gente ter a oportunidade de se consertar, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele traz a gente aqui o padrão bíblico para a gente ter a oportunidade de se consertar. E algumas perguntas a gente pode fazer para ter uma ideia da nossa situação. O que no nosso tempo livre, é claro que a gente trabalha e a gente precisa estar concentrado no trabalho, mas no tempo que a gente tem livre, o que a gente pensa sobre tudo? O que a nossa energia mental está dedicada? Quais são os nossos maiores medos? O que a gente tem medo? Medo de perder o emprego? Medo de ser deportado? Medo de quê? O que a gente tem medo, mais medo, fala um pouco daquilo que é mais importante para a gente, daquilo que a gente dá mais valor. Se a gente pegar as nossas orações, é claro que a gente tem que orar pelas nossas necessidades, todas elas. A Bíblia diz que todas as nossas ansiedades a gente deve levar diante de Deus, corações, súplicas e ações de graças, todas. Mas se a gente olhar de verdade para as nossas orações, que percentual delas dizem respeito a coisas desta terra e que percentual dizem respeito a coisas eternas? A salvação de pessoas, a transformação de pessoas. Eu penso isso muito em relação aos filhos e netos. Quanto eu oro mais pelo sucesso deles na vida versus quanto eu oro pela salvação deles, para que eles sejam homens e mulheres de Deus de acordo com o propósito de Deus. Então, essas perguntas um pouco nos ajudam a responder a essa pergunta implícita que Jesus faz, né? Onde que está o nosso coração? O que é realmente o nosso tesouro? E aí, a gente avança para as duas ordens de Jesus. A primeira é: não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Por quê? Por que não juntar tesouro na terra? Bom, por duas razões. Primeiro, porque não vai fazer nenhuma diferença o que a gente juntar na terra na eternidade. Os anglo-saxões têm um ditado que diz: shrouds have no pockets. Quer dizer, a mortalha não tem bolsos. Ninguém vai levar nada do que a gente conseguir aqui. Nada. Nem a profissão, nem dinheiro, nada. A gente não vai levar nada. E segunda razão, mesmo aqui nessa terra, os tesouros perecem. A casa pega fogo, o ladrão rouba, o banco quebra, enfim, uma guerra surge, destrói tudo. Enfim, na época, né, que Jesus estava falando, a preocupação ladrão e traça, porque roupa era uma coisa importante, valiosa. Então, aquilo, ter o nosso coração enraizado nas coisas desta terra é tolo até sob a perspectiva desta terra. Mas a gente precisa pensar um pouco o seguinte. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, não tenham o coração de vocês nas coisas deste mundo. Mas como a gente faz isso? A gente vive, e a gente precisa reconhecer isso, numa sociedade, aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, talvez aqui um pouco pior, em que o foco é ter, comprar. You deserve it. Não é nem assim, você pode ter, né? Tal. Não, você merece, você tem o direito. Então, ter, acumular, comprar é o que dá sentido à vida. E aí a pessoa compra e ela já não tem mais sentido, porque ela quer mais. E é um buraco sem fundo, porque isso vai, né, levando, porque nunca tem fim, isso não sacia nunca.
mas essa é a mentalidade do nosso mundo, uma mentalidade materialista, uma mentalidade consumista. E nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E a Bíblia diz que a gente deve não se conformar com o mundo, lá em Romanos 12, não tomar a forma desse mundo, mas renovar a nossa mente. Como é que a gente faz isso? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma coisa, que é uma disciplina para a gente contra-atacar essa pressão do mundo que valoriza as coisas deste mundo, os bens, as coisas materiais, que é a gratidão. E falamos já sobre isso aqui hoje, e eu quero voltar a esse assunto. Gratidão, e aqui é muito interessante, queridos, porque assim, há uma enorme quantidade de versículos na Bíblia que falam sobre gratidão. Só que a gratidão não é uma coisa necessariamente natural, né? A gente sabe, quantas vezes um pai, uma mãe, uma tia, enfim, ensina uma criança a dizer obrigado. Até ela aprender. E isso ainda não é gratidão, tá? É só dizer obrigado, né? Aí a criança recebe, aí como é que a gente faz? Diz o quê? Né? Aí a criança, obrigado. Aí sai correndo. Até que mais velha um pouquinho, ela vai entender o que é ser grato. Começa, claro, do mais básico, que é dizer obrigado. E aí depois ela vai crescendo. Por quê? Porque não é natural, não é sempre natural. Mas a Bíblia não está dizendo para a gente agradecer quando a gente estiver com vontade. A Bíblia está dizendo que a gente deve ser grato com vontade ou sem vontade. E é muito interessante porque existem hoje alguns estudos já neurológicos que vão mostrando a importância de ser grato. E, a importância de ser grato do ponto de vista neurológico. E, de outra parte, como que a pessoa que reclama de tudo, esses circuitos da reclamação vão sendo reforçados e a pessoa só reclama, não consegue ser grato por nada. E a Bíblia, então, nos ensina sobre a gratidão, nos manda ser gratos. E a primeira coisa pela qual a gente deve ser grato, e eu quero gastar um tempinho nisso aqui, é pela nossa salvação. E eu sei que alguns irmãos aqui já tiveram a bênção de fazer a sonhada viagem para a Flórida, né? Deus abençoe, que todos tenham essa oportunidade. Mas eu quero contar uma história para vocês que não vai acontecer com nenhum dos irmãos, mas é só uma história hipotética. Imaginem que nós estamos indo Boston, no voo, né? Boston, Miami, Boston, Orlando, Boston, Fort Lauderdale, ou sei lá, qualquer lugar desse. E aí, num determinado momento do voo, a aeromoça diz assim, senhores passageiros, estamos enfrentando uma dificuldade, por favor, todo mundo coloque o colete salva-vidas e aguarde novas instruções. E aí, todo mundo tenso, né? Momento tenso. Ups! E aí o pessoal bota o colete salva-vidas e fica quieto. Só que passa 10 minutos, não acontece nada. Passa 15, não acontece nada. Passa 20, não acontece nada. Passa meia hora, não acontece nada. O que acontece? As pessoas começam a reclamar. A pessoa começa a reclamar. Aeromoça. Pim, pim. Então, o que é isso? Tá me atrapalhando aqui. Eu estou precisando trabalhar, o laptop não cabe aqui com esse negócio aqui me atrapalhando. Aí o outro, vem cá, eu preciso dormir, eu tenho aqui um filho que enfim, está dormindo, eu preciso aproveitar que ele está dormindo, dormir. E o colete está me atrapalhando. E o outro, eu preciso comer, a mesinha não abre, enfim. Aí a aeromoça, está na hora de dar real na galera. E diz assim, senhores passageiros, esse avião está caindo. Ele vai cair na água. E quem não tiver o colete salva-vida vai morrer. É simples assim. Essa história, que não vai acontecer, é só uma parábola, ela nos chama atenção, porque às vezes a gente parece que lida com a nossa salvação que nem os passageiros estavam lidando com o colete salva-vida. Como se a nossa salvação, como se Jesus fosse um produto que vai tornar a nossa vida mais legal. A gente vai ter mais amigos, a nossa família vai ser melhor, a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai ter mais isso, mais aquilo, a gente vai vencer no mundo ao invés de vencer o mundo. Jesus é maravilhoso e Ele abençoa tudo isso. Ele abençoa nossa família, Ele abençoa nossos amigos, Ele abençoa, Ele nos cura, Ele liberta, Ele abençoa financeiramente, Jesus faz tudo isso. Mas a nossa salvação, e a gente precisa lembrar disso para ser grato,
A nossa salvação não tem a ver com isso. A nossa salvação tem a ver com um problema muito sério, que é o pecado. A nossa salvação foi a solução incrível, maravilhosa de Deus para o problema do pecado. O nosso problema do pecado, não o problema de Deus. Deus, a gente precisa lembrar que Deus não precisa da gente. Deus é Deus. Deus é o soberano, Deus é o todo-poderoso. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele é absolutamente incontrolável. Ele está acima de qualquer coisa. Deus não precisa da gente. Mas Deus nos ama. Deus nos ama. Então, a salvação, a gente precisa lembrar que os nossos pecados, a consequência dos nossos pecados, era a separação eterna de Deus. Foi esse problema que Jesus veio resolver. Então, Deus não fez assim, então, vamos botar uma pedra sobre isso, né? Vamos fingir que esses pecados não aconteceram. Não, não. A pena pelo nosso pecado foi paga em Jesus, como o pastor pregou na semana passada. Nós não vamos receber a pena, nós e qualquer pessoa, porque os nossos pecados foram castigados em Jesus. E nós podemos ser salvos e ter os nossos pecados perdoados. Isso é que é a salvação. Isso é muito maior, muito mais importante, muito mais maravilhoso do que qualquer coisa desta vida. A gente está falando da nossa salvação eterna, da nossa relação com Deus. E tem mais, né? A salvação às vezes parece aqueles programas que a gente liga e tem mais, né? Porque não é só isso. Deus não só mandou seu próprio filho para morrer e pagar pelos nossos pecados. Então, a gente não estava de boa, como diria o pastor Valdir. A gente estava de boa e Jesus Não, a gente não estava de boa. A gente é pecador. A gente estava indo para o inferno. E Deus, pelo seu amor, nos salvou. E mais, Deus não só nos salvou, como Deus quer viver conosco. Irmãos, às vezes a gente quer viver com a gente. Mas Deus quer viver conosco. E mais, Deus podia querer viver conosco, nos salvar, perdoar os nossos pecados, ok. Mas por que Deus precisava nos adotar como filhos? Mas Deus quis nos adotar como filhos. Filhos de Deus. De Deus, aquele que eu acabei de dizer, que é o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, absolutamente incontrolável. Então, queridos, a gente precisa ser grato, lembrar o que a nossa salvação realmente significa para que a gente possa ser grato. Agora, queridos, essa gratidão não vai ser automática. E por isso é que eu estou chamando isso de uma disciplina, né? Uma disciplina no sentido de que a gente tem que se impor isso, de ser grato. Aconteceu um problema, estou com raiva, estou chateada, a pessoa não me pagou, o serviço que eu tinha combinado foi cancelado, estou achando ruim, mas, Senhor, tem misericórdia, ajuda isso, mas não quero perder a alegria de lembrar que não importa o que aconteça, eu vou estar no céu com o Senhor. Não importa o que aconteça, meus pecados estão perdoados, não importa o que aconteça, o Senhor vai estar sempre comigo, não importa o que aconteça, o teu Espírito, o Espírito do Deus de todo o universo está comigo. E a gente precisa lembrar disso. Lá em Pedro, 1 Pedro, Pedro falando para os cristãos que estavam passando por uma perseguição terrível já naquela altura. E Pedro vai falando sobre a nossa esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, perder seu valor. Nisto vocês exultam, nisto vocês se alegram, ainda que por agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então a gente passa por provação. Mas a gente precisa lembrar do que a nossa salvação significa e ser grato. E ser grato, e ser grato. E ser grato também, e eu preciso correr. Nem o pastor Eliseu, né? Ser grato, além da nossa salvação, por tudo que Deus tem nos concedido. A Márcia falou sobre isso de forma muito, muito abençoada. Nós temos, queridos, uma tendência natural do ser humano de a gente achar que a gente tem direito, né? O que a gente contém, o que a gente consegue, é fruto do nosso esforço, é fruto do nosso trabalho. Então, a gente, fez por merecer, né?
Só que não é nada disso. Não é nada disso. Queridos, existem mais de 10% da população do mundo vive com menos de $2 por dia. $60 por mês, o que vocês acham? Mais de 300 milhões de pessoas nesse mundo vivem em zona de guerra. Eles não têm nenhum mérito menor do que a gente. Apenas é graça de Deus. Não sei se os irmãos viram, tem 2 semanas, 10 dias talvez isso, um acidente que houve lá em Billerica, num auto auction. Viram isso? Um lugar de carro, de venda de carro, de leilão de carro. E houve um acidente lá, o carro se descontrolou e morreram. Ontem acabou de morrer a 5ª pessoa. Como é que você vai imaginar que você vai... Uma das pessoas que morreu era uma senhora que tinha começado a trabalhar, primeiro dia de trabalho dela nesse lugar. Como é que você vai imaginar que você vai num negócio de carro, comprar carro, e vai morrer? Mas a verdade, queridos, é que a gente só vive, tudo que a gente tem é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. Um salgadinho estragado que a gente come, a gente não é mais nada. Cheio de onda, come só um salgadinho estragado, para ver o que acontece. Então a gente precisa lembrar, dar graças a Deus. Graças a Deus. Porque senão, queridos, há um inimigo da gratidão, que é a insatisfação. É a insatisfação. E aí a gente nunca está satisfeito. E aí, quando eu chegar lá, naquele ponto, aí eu vou ficar feliz. Não vai. Não vai, porque aí vai querer mais, aí vai querer mais. Quem não consegue ser grato com o que tem hoje, não vai ser grato nunca. E isso é também uma disciplina da gente passar. A gente está passando, não é agradecer por tudo, é agradecer em tudo, em todas as circunstâncias. Um aluno do pastor Daniel, a casa pegou fogo. Vamos agradecer porque a casa pegou fogo, mas vamos agradecer porque no meio dessa tribulação, Deus teve misericórdia, guardou a vida das pessoas, levantou pessoas para ajudar, deu a sua graça. Em tudo a gente tem motivos para agradecer. E o que isso tem que ver com o que a gente está falando de não juntar tesouros na terra? E quando a gente exercita a gratidão pela nossa salvação e por tudo que Deus nos tem concedido, a gente foca em Deus. A gente foca na graça de Deus. A gente foca nas coisas eternas e não enraiza o nosso coração, os nossos desejos neste mundo. Porque o tesouro nesse mundo não é só o que a gente tem, é o que a gente às vezes não tem e quer ter. E quer ter tanto que aquilo se transforma num tesouro. Então, a gratidão é o antídoto da Bíblia. É o antídoto da Bíblia para ajuntar tesouros na terra. Então, a gente não quer ajuntar tesouros na terra, a gente não quer que o nosso coração esteja preso na terra. O antídoto que a Bíblia nos oferece é: seja grato, seja grato, seja grato. Mas temos a segunda ordem de Jesus. Primeira, não ajunteis tesouro na terra. A segunda é: ajunteis tesouros nos céus. E como é que a gente faz isso? O que a gente pode fazer nesta terra que vai juntar tesouro no céu? A gente já sabe que a maioria absoluta das coisas que a gente se preocupa aqui não vai fazer nenhuma diferença daqui a 100 anos. Né? 0. Mas o que a gente pode fazer que vai juntar tesouros no céu? A Bíblia fala de algumas coisas, obras que seguirão os justos no céu. Mas há uma coisa que a Bíblia fala muito, que é um tesouro no céu. Pessoas. Pessoas são tesouros. E pessoas podem ir para o céu. Jesus disse assim: que adianta um homem ou uma mulher ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Por quê? Porque a alma é a coisa mais preciosa. A vida da pessoa é a coisa mais preciosa que pode existir. Lá em Apocalipse, João, chegando no céu, tem a visão do céu, e ele vai falar assim, lá em Apocalipse 5, e vi eles, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, cantando um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos,
pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Em Apocalipse 7:9, João vai dizer, depois disso olhei e vi, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Queridos, Deus ama as pessoas. E o que isso tem a ver conosco? Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos ajudar, conduzir as pessoas a Jesus para que elas possam ir para o céu. Isso é o que a gente pode fazer para juntar tesouros no céu. E Jesus foi muito claro sobre isso, e a gente chama, né, de a grande comissão. Comissão, em português, significa ordem, a grande ordem. Então, não é assim, então quando, né, a gente tiver um congresso evangelístico, aí a gente vai... Não, não. É uma ordem que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Atos, recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a gente quer poder de Deus, para quê? Deus vai dar poder. Mas se a gente tiver no coração de evangelizar, se a gente tiver no coração de ser testemunha. E aqui a gente precisa lembrar uma coisa importante. A gente fala muito, e tem que falar, da importância de ter uma reputação digna, de se comportar de uma forma que honre ao Senhor Jesus. E isso é muito importante. Mas isso não é ainda ser testemunha. Testemunha fala. Testemunha é aquela pessoa que o juiz chama lá na corte e o juiz chama, e aí, você, o que você sabe sobre esse assunto? A testemunha não fica lá parada, né? Então, olha aí para a minha vida, seu juiz. Não tem nada de sua vida que não é relevante. Eu preciso saber o que você sabe sobre os fatos que envolvem isso aqui. Na nossa circunstância, a nossa vida é muito relevante. Nossa reputação tem que louvar o nome de Jesus e tem que ser coerente com aquilo que a gente fala, mas a gente precisa falar. A gente precisa abrir a boca, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso lado. Paulo dizendo assim lá aos Romanos, como invocarão em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E em 1 Coríntios, Paulo diz assim, olha, não posso me orgulhar de pregar o evangelho, não, pois é-me imposta essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Queridos, a gente precisa orar sobre isso. Quanto tempo da nossa semana, do nosso dia, a gente dedica a orar? Senhor, essas pessoas, às vezes seus vizinhos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, pessoas com quem a gente trabalha, patrão, alguém que seja subordinado, colegas da escola, pessoas que estão indo para o inferno. Estão indo para o inferno. Deus ama essas pessoas. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu por elas. Jesus morreu por nós, morreu por elas. Deus quer salvá-las. E a gente precisa levar a palavra de Jesus a elas. A gente precisa orar para que Deus quebrante o coração dessas pessoas. A gente precisa orar e pedir, Senhor, me dá uma palavra, uma oportunidade, de uma palavra sábia, uma palavra que vai cair no coração. E, às vezes, a gente já falou de Jesus, a pessoa não quer, ok, continua orando por ela e vai atrás de outra pessoa e vai semeando, porque quem dá o crescimento é Deus. Mas se a gente não falar, como as pessoas vão saber? Como as pessoas vão entender o que é a salvação? Ainda mais com tanta coisa errada que se ouve aí em rádio, em televisão, em coisa, como as pessoas vão entender o que é realmente a salvação? A gente quer juntar tesouros no céu, então a gente precisa se esforçar para levar pessoas para o céu. Mas isso é aqui a nossa Jerusalém, né? As pessoas próximas. Mas existe todo um campo, queridos. Estima-se que hoje tem mais ou menos 3 bilhões de pessoas vivendo em lugares que praticamente não ouviram falar de Jesus ainda. Lugares na África, lugares no Oriente Médio, Índia, Paquistão, Indonésia, China.
Coreia do Norte. Lugares que não existem missionários lá sendo perseguidos. Egito, Turquia, áreas indígenas na América Latina também, que não foram alcançadas ainda. Talvez a gente não possa ir, talvez a gente não tenha nenhuma relação com essas pessoas, mas Deus tem uma relação com essas pessoas. Deus criou essas pessoas, tem lá a imagem e semelhança de Deus nessas pessoas. Jesus morreu por essas pessoas. E talvez a gente não possa ir, mas a gente pode orar. A gente pode orar por esses missionários que estão lá. A gente pode orar para que Deus quebrante os corações. Eu tive na Índia, queridos, a trabalho, em janeiro de 2016. E é uma coisa muito triste. Toda esquina tem um altar. As pessoas nunca ouviram falar de Jesus. As pessoas estão indo para o inferno. E nós podemos, pelo menos, orar por essas pessoas. Existem missionários lá. Talvez não seja o suficiente. Mande mais cefeiros. A nossa responsabilidade, se a gente não vai, é orar. É contribuir o que a gente pode. Quanto do nosso dinheiro a gente pode contribuir? Será que um café por semana a gente pode deixar de tomar e contribuir para missões? Quanto tempo por dia será que a gente pode orar por esses lugares e orar pelas pessoas que a gente estão à nossa volta? Então, são dois campos. É o nosso campo de ação da nossa região próxima. Querida, obrigada. E o campo do mundo, que talvez a gente não vá, mas que precisa de Jesus e a gente pode fazer alguma coisa. Se a gente quer juntar tesouros no céu, o que a gente tem que fazer é levar pessoas para o céu. Mas isso não vai acontecer automaticamente. A gente precisa começar a orar sobre isso. Orar para que o nosso coração seja quebrantado. Obrigada. Orar para que o nosso coração seja quebrantado, porque às vezes a gente está vendo a pessoa está indo para o inferno, mas a gente não, parece que não está nem aí. Parece que a gente está meio cego. A gente está tão bem aqui, a gente, né? Todo mundo, que crente e tal. Mas não foi para isso que a gente foi chamado, vai ser muito melhor no céu. A gente está aqui para levar o evangelho, para levar as boas novas, para falar de Jesus, para apresentar Jesus às pessoas, para que essas pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação possam estar diante do Senhor Jesus. Eu quero encerrar, queridos, contando uma última história. Essa é uma história real, não é uma parábola. De um casal de missionários ingleses que passou mais de 40 anos da sua vida fazendo obra missionária na África. E já estavam idosos, e aí voltaram, né, de navio para a sua cidade natal, a igreja que os tinha sustentado. E eles tinham recebido um telegrama avisando que eles iam poder usar a casa pastoral quando chegassem. E eles chegaram lá no porto, mas não tinha ninguém. No porto não era muito longe a casa pastoral, e eles foram carregando as malas, né, até a igreja, não tinha ninguém também. Bateram, esperaram, e chegou uma pessoa. Ele falou: vocês são os missionários, né? Então, está aqui a chave. O pastor tinha uma visita para fazer, não pôde esperar, mas fiquem à vontade. E aí eles entraram lá na casa e o senhor, muito chateado, né? Poxa, a gente passou a vida inteira na obra missionária, não tem ninguém aqui para receber a gente. Eu preciso dar uma volta, preciso dar uma andada por aí para dar uma distraída. E a mulher falou: vai, meu filho, vai. E aí, depois de uns 30 minutos, 40, voltou, não adiantou muito a caminhada, não. Voltou meio revoltada ainda, e aí falou com a mulher: mas isso é um absurdo, isso é uma falta de consideração, a gente volta para casa depois de mais de 40 anos, e não tem ninguém aqui para receber, para agradecer. E a esposa falou: pois é, eu estive orando sobre isso, falando com Deus sobre isso. Ele no momento da revolta. E o que Deus... E Deus respondeu? O que Deus falou? Não, ele respondeu. O que ele falou? Ele disse que a gente não chegou em casa ainda.
Porque, na verdade, queridos, isso aqui não é a nossa casa. Isso aqui é uma passagem. A gente precisa juntar tesouros no céu, que é a nossa casa, onde nós vamos realmente viver para toda a eternidade. Eu quero fazer um convite, vou pedir à igreja que se coloque de pé. Não sei se há alguém aqui que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Essa é uma decisão pessoal. Jesus, repito, não está em promoção, Jesus não precisa da gente. Quem precisa de Jesus somos nós. Então, se você nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, se você tem consciência dos seus pecados, que você precisa de perdão, a maior parte aqui já tomou essa decisão, a gente não tem nenhum mérito nisso, o mérito é todo de Jesus. Você tem essa oportunidade hoje. A maior parte das decisões que a gente toma na vida não vai ter nenhuma maior consequência na eternidade, mas essa vai. Essa é a decisão que vai ter consequência todos os dias da sua vida aqui e para toda a eternidade. Então você tem essa oportunidade agora. Não perca essa oportunidade. Frequentar uma igreja não é entregar a sua vida a Jesus. Entregar a sua vida a Jesus é entregar a sua vida a Jesus. Jesus passa a ser o boss. Jesus passa a estar in charge. Você tem essa oportunidade. Se há alguém que quer tomar essa decisão agora, levanta a sua mão assim, faz um sinal. Nós queremos orar por você. O sentido do que é a salvação, nós falamos aqui hoje. Jesus abençoa maravilhosamente as nossas vidas. Nós temos orado aqui. Deus tem feito, o pastor falou, a pessoa foi curada, e Deus cura, Deus liberta, Deus abre as portas. Mas não é disso que eu estou falando agora. Eu estou falando agora de você entregar a sua vida, o destino eterno da sua alma, dos seus pecados serem perdoados. E você tem essa oportunidade agora. Se você quiser, se há alguém, essa é a oportunidade. Se não há, eu quero só fazer uma última observação, passar a palavra ao pastor Eliseu. Jesus alertou a gente sobre ouvir a palavra e não praticar. Ouvir a palavra como a gente olha para um espelho e vê, não está muito legal, preciso consertar isso aqui. Mas aí a gente sai e esquece do que viu no espelho. Essa palavra aqui que Jesus nos concede, não é só para a gente ouvir e pensar no domingo à noite. É para a gente começar a se ocupar dela a partir de amanhã de manhã. A partir de segunda à tarde, à noite, terça. Começar a olhar e orar, Senhor, me indica quem são as pessoas para eu começar a orar para eu evangelizar. Pessoas que estão passando por mim, pessoas que Deus está colocando no nosso caminho. Vamos começar a orar por essas pessoas. Senhor, me dá a oportunidade de falar de Jesus. Vamos orar por isso. Vamos gastar o quê? 10 minutos, 15 minutos, meia hora por dia orando por isso. Vamos orar e Deus vai fazer. Deus vai fazer. E Deus vai salvar. E vamos começar a orar também, Senhor, irmãos, pelos missionários, pelos povos não alcançados. Peça a Deus para colocar um país no seu coração. Um país. E você começar a orar por esse país, pelos missionários desse país. Para que Deus quebrante, para que Deus salve, para que Deus haja. A oração pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. E quanto mais a gente orar, mais isso vai se transformar no tesouro do nosso coração. Mais o nosso coração vai estar juntando tesouros no céu e não preso nas coisas desta terra. Queridos, nós vamos orar agora por esse assunto. Aqui na frente não é um lugar mágico, os irmãos sabem disso, mas existe uma consequência no passo que a gente dá, né, de vir aqui, de se colocar, é um movimento diante de Deus. Senhor, eu quero ser quebrantado, eu quero ter os meus olhos abertos para ver as pessoas como o Senhor vê, para ver as pessoas como pessoas, não problemas, mas pessoas que o Senhor ama, que precisam de salvação, para me importar com as pessoas, orar por elas e pregar o Evangelho. Se você quer isso, vem aqui.
vem aqui, nós vamos orar. Senhor, me desperta para eu me preocupar menos comigo e me preocupar com as coisas que vão ficar para a eternidade. Imagina a gente chegar lá no céu. Eu não sei como é que é o corpo glorificado, quão parecido é, mas imagina a gente chegar lá e aí alguém procura o pastor Wellington, alguém, um cara de chinês, e diz: o senhor não me conhece, mas por causa da sua oração chegou um missionário na minha aldeia, falou de Jesus, e por causa disso eu estou aqui. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai, e perdoa o nosso pecado, a nossa omissão, o nosso desamor, o nosso desinteresse, por aquilo que mais interessa ao Senhor, que é a salvação das pessoas que o Senhor criou, das pessoas que o Senhor ama, das pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu. Senhor, tem misericórdia e quebranta o nosso coração e abre os nossos olhos, Senhor. Que o nosso coração ferva, Senhor, ferva, Pai, de paixão pelas pessoas que estão indo para o inferno. Senhor, abre a nossa boca para falar de Jesus. Senhor, que a gente esteja atento, Senhor, às necessidades das pessoas que passam ao nosso redor, as oportunidades que o Senhor abre. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, dá-nos poder do Teu Espírito para levar as pessoas a Jesus, Senhor, e dá crescimento às sementes que plantarmos. Senhor, os Teus filhos estão aqui, nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme para sermos ganhadores de almas, Senhor, para sairmos um pouco de nós mesmos, das nossas preocupações, do amor das coisas desta vida, e para nos preocuparmos com aquilo que vai ficar para a eternidade, com as pessoas que o Senhor ama, que o Senhor criou. Senhor, transforma-nos, Senhor, em homens e mulheres evangelistas, homens e mulheres que amam a pregação da Tua palavra. Senhor, desperta-nos também para orar e sustentar os missionários, homens e mulheres que estão em lugares distantes, estranhos, sofrendo todo tipo de perseguição, para levar a palavra de Jesus a povos que não Te conhecem ainda. Senhor, esteja com eles e desperta-nos, Senhor, para estarmos intercedendo, para sermos, Senhor, os braços, Senhor, como Josué ali segurando as mãos de Moisés. Senhor, que a gente possa segurar os braços desses homens e mulheres que estão indo, Senhor, e que nós aqui, Senhor, na nossa vizinhança, nas nossas cidades, nas nossas regiões, nós sejamos esses missionários, Senhor. Ó Pai, que quando a gente chegar no céu, Senhor, ó Pai, haja esse tesouro maravilhoso, Senhor, glorificando o Teu nome e dizendo que o Senhor Jesus é o Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, precisamos da Tua ajuda para tudo, e para isso também precisamos da Sua ajuda para fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos também a não sermos, Senhor, inconstantes. Senhor, na empolgação e no meio da semana a gente já esqueceu. Senhor, que o Teu Espírito nos incomode, Senhor, e nos traga a memória, Senhor, e nos ajude a caminhar nesse caminho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.